trust in me. Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia de podcast Dislexia com Café. Hoje temos uma convidada super especial, vocês já vão conhecer ela. Meu nome é Mônica, eu sou disléxica, eu sou formada em hotelaria, agora estou estudando psicopedagogia e sou fundadora do Sábios Disléxicos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom dia, Inês. Bom dia, Carol. Bom dia. Eu sou Caroline, sou também disléxica, tenho 2 filhos disléxicos e sou psicopedagoga, tutora para disléxicos. E aqui no podcast a gente traz informações profissionais, mães, né, tudo aquilo que a gente pode trazer no âmbito da dislexia e dos transtornos de aprendizagem, a gente traz para esclarecer, trazer esclarecimento e trazer também vamos dizer assim, uma luz no fundo do túnel, para que você saiba que isso não vai te atrapalhar, isso não vai te bloquear para a vida toda, mas pelo contrário, vai ser um ponto forte que você vai ver e você vai conseguir fazer o que você quiser. E a gente passa agora a palavra para a nossa convidada super especial, a Inês, ela vai se apresentar, e depois aqui no podcast a gente vai estar fazendo várias perguntas, você também escreva a sua pergunta, tá bom? Para que a Inês possa responder e a gente vai tirando assim dúvidas, porque eu e a Mônica, a gente também tem várias dúvidas, né, Mônica? A gente vai fazer várias perguntas. Várias, temos muitas perguntas. Muito bom. Então, eu sou Inês De Luca, sou psicóloga, sou neuropsicóloga, tenho mestrado em psicologia da saúde, tenho especialização em aprendizagem e tenho também na família pessoas com dislexia. Eu não sou disléxica, mas eu tenho várias pessoas na família com dislexia, que vocês sabem, é genética hereditária, né? Então, a gente sempre vai achar alguém ali na família. E faço parte da equipe do CEDA, que é o Centro Especializado em Distúrbios de Aprendizagem, que é um braço da ABD, Associação Brasileira de Dislexia. Aqui no Brasil, é a única reconhecida pela IDA, que é a Associação Internacional de Dislexia nos Estados Unidos. Nós somos partners dele. E nós estamos aqui à disposição de vocês para esclarecer dúvidas, para levar mais um pouquinho de informação, que eu sei que vocês já passam bastante, eu acompanho, mas a gente sempre tem alguma coisa a mais para saber e para perguntar também, né? Com certeza. Temos muito. É tão importante essa troca de informação, né? É muito importante. Bom dia, Camila. Bom dia, Priscila. E falando sobre informação, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe, que a gente quer aprender mais, e eu falo, meu Deus, eu não sabia disso, mas peraí, deixa eu... E aí você quer aprender mais. Sim. Então, foi muito por isso, quando eu resolvi fazer o mestrado, que eu achava que eu sabia o que era dislexia, né? Eu já tinha aí alguns anos de ABD, então resolvi fazer o mestrado. E aí, quando o meu professor não entendia muito sobre dislexia, e ele pediu para eu pesquisar em outros países, ver qual era a informação que tinha nos outros países sobre esse transtorno, e aí a gente começou a achar muitas alterações neurobiológicas, funcionais, aí eu falei, gente, eu não sabia nada, né? E ainda estou pesquisando, porque para o simpósio a gente vai ter um simpósio agora em novembro, lá na Faculdade Mackenzie, na Universidade Mackenzie, dia 7, 8 e 9 de novembro, ainda dá tempo de se inscrever, hein? Vai ser fantástico, porque vão vir vários profissionais de várias áreas, tal. Então, eu estou pesquisando para atualizar mais informações, e eu estou achando informações novas, além daquilo que eu já tinha tido acesso. Então, a gente vai estar sempre aprendendo. E que eu estava falando com as meninas aqui na retaguarda, que é importante as pessoas com dislexia falarem sobre dislexia. Primeiro, para a gente ver que elas são capazes, inteligentes, que elas vão dar conta de tudo, porque fica muito mais fácil a gente entender as dificuldades delas quando elas falam sobre isso, como elas se sentem, como elas resolvem problemas. Então, muito importante esse trabalho de vocês, meninas. Ai, obrigada. A gente estava conversando sobre isso mesmo, né? Que eu estava até falando que eu me apaixonei, assim, completamente pelos transtornos de aprendizagem. Eu falei, não, preciso voltar para a faculdade. Preciso mais informação, quero fazer cursos.
quero mais informação. A gente se apaixona mesmo, né, pelo assunto. Sim. Vocês são apaixonantes, deixa eu me declarar aqui. Não, Porque vocês são tão assim, fazem as coisas de uma forma diferente, trazem soluções diferentes. Eu percebo que são mais afetivas em alguns sentidos, porque sentem a dor do outro, porque sofreram alguma coisa em relação, pelo menos à aprendizagem, sofreram, né? Então, se compreendem melhor. Então, é por isso que é apaixonante mesmo, porque a gente tem que ajudar, não, sabe? Não dá para fugir disso. Então, o caminho é esse, é estudar, é aprender e ensinar, levar à frente aquilo que a gente já sabe. É verdade. Obrigada, Inês. E vamos começar, então, com as perguntinhas, Mônica? Vamos lá. Então, a gente... Começa? Quer começar, Carol? Vai, você vai. Então, a gente queria conhecer um pouco mais da ABD. Queria que você falasse um pouquinho mais da ABD e como é que vocês atuam. Então, tá. A associação foi fundada em 1983 por um pai que tinha um filho com dificuldades e não encontrou no Brasil resposta para as dificuldades desse filho. Então, acho que um médico, alguém orientou que ele fosse buscar fora do Brasil, ele foi para a Inglaterra. Chegando lá, ele teve o diagnóstico de dislexia, sim, e aí chegou aqui no Brasil, ele falou, não pode parar em mim, né, essa questão, eu sei que o meu filho não vai ser o único que tem essas dificuldades, ele fundou a BD. E aí o objetivo inicial era somente passar informação a respeito da dislexia para o Brasil. Só que foi observado que as pessoas recebiam informação e depois ficavam como ele, não tinham como avaliar os seus filhos, né? E aí ele resolveu incluir na associação um núcleo de avaliação, que foi em 1988. De lá para cá, nós viemos caminhando nesse sentido de atender toda a população, pagantes, não pagantes, mas a gente não tem nenhum tipo de estímulo financeiro de ninguém, nenhum incentivo, nenhuma colaboração, e chegou um momento em que a gente teve que separar novamente esses dois braços. E aí ficaram ABD e SEDA, né? Então, a ABD cuida da parte de informação, de transmissão de informação, de formulação de cursos, simpósios, essa parte toda fica com a ABD. Ainda assim, a gente está sem nenhum financiador, né? Mas aí os cursos, quando a gente consegue montar cursos, a gente tem cursos todo mês de julho, todo ano, para profissionais da saúde e da educação, e eventualmente a gente faz a cada 2 anos simpósios ou congressos também, que nós vamos ter agora em novembro, e esses são os recursos da nossa sobrevivência. E a parte de avaliação ficou com o SEDA, que é o Centro Especializado em Distúrbios de Aprendizagem, que é um braço comercial que não tem relação direta com a BD. Os profissionais que atuam no SEDA, sim, eram os profissionais que atuavam na BD e migraram para o SEDA. Mas a gente atende também a toda a população. Quando há alguma dificuldade financeira, a diretoria tem uma forma de contornar essas dificuldades e fazer o atendimento desta forma também. Então, precisa entrar em contato, preencher alguns critérios lá de documentação, que a diretoria analisa a necessidade de cada família. E também temos o grupo de intervenção, porque era outra dificuldade que nós observamos, que saía com o diagnóstico e depois não conseguia pessoas para fazer a intervenção que conhecessem, né? Porque fono a gente tem no Brasil inteiro, psicopedagogo a gente tem no Brasil inteiro, mas aqueles mais especializados, com mais informação sobre dislexia, nós não tínhamos. Então, criou-se um grupo de intervenção. Então, hoje nós temos a ABD como a transmissora de informação, que dá cursos, palestras, e vem a todas as mídias possíveis, como essa que a gente está aqui agora, o SEDA, que faz avaliação e intervenção. Perfeito. E, Inês, falando um pouquinho sobre essa parte que você falou de... vocês separam, né, um público privado não, um público pagante, um público, vamos dizer, gratuito, né? Eu lembro que eu vi algumas vezes durante esse ano, ou foi o ano passado, eu não lembro, que existe um multirão que vocês preparam e fazem uma espécie de triagem
Isso. Uma vez ou duas por ano, vai depender da demanda, né, das pessoas entrarem em contato. A nossa secretária, ela é sensível nesse sentido, ela começa a perceber uma necessidade, a gente faz um mutirão de uma primeira entrevista gratuita, para a gente ver se é o caso dessa criança ser avaliada ou não, porque muitas vezes eles chegam lá já com um diagnóstico, ou já tem uma deficiência intelectual, ou já tem algum outro tipo de diagnóstico que excluiria a questão da dislexia. Então, a gente já faz a orientação nessa primeira entrevista. E se há a necessidade de avaliação, quando a gente percebe, olha, tá aí com cheirinho, né? Tá com sinais e sintomas de que seja um transtorno de aprendizagem, pode ser dislexia ou não, porque lá o nosso grupo faz avaliação não só para a dislexia, mas para outros transtornos de aprendizagem também, porque também foi necessário a gente entender um pouquinho de outros transtornos, não é? Porque se não chegar lá, não é dislexia, mas o que é? Não sei. Fica difícil para a família, não é? Então, a gente teve que entender, sim, fomos buscar informação, cursos também a respeito disso, fazer uma nova formação para atender esse público. Então, nessa triagem, mas ela não tem eu não posso dizer, nós vamos ter outra tal dia. A gente faz ocasionalmente, conforme a secretária vai percebendo que existe muita demanda de pessoas que não estão em condição de pagar a primeira entrevista, mas que precisam de alguma orientação. E aí a gente divulga, sim, toda vez que tem, a gente divulga e faz, sim, com o maior carinho, orienta, passa depois para a diretoria, se é o caso de avaliar, para ver se tem condição de adequar valores, não é? Ou então faz encaminhamento para já tem um diagnóstico, não precisa, então vai para tal profissional para começar a intervenção, que muitas famílias ficam muito atrás do diagnóstico, aí depois que tem o diagnóstico não dão andamento nas orientações, porque é fundamental não só saber o que é, mas buscar a intervenção, o tratamento, que a gente não gosta de chamar de tratamento, porque não inclui aí remédio, né? Não tem remédio para dislexia. Então, a gente orienta, aqui é o começo, a gente tem a avaliação, a gente tem o diagnóstico, mas precisa ser feita a intervenção, precisa a escola de orientação, então, nos nossos relatórios vão orientações para as escolas, de como lidar com esse aluno que tem uma diferença na aprendizagem, mas que ele consegue aprender e que a escola, dando oportunidade, modificando pequenas estratégias, consegue fazer com que esse aluno mostre o potencial que ele realmente tem. Perfeito, perfeito. Teve uma mãe, Maria Angélica, ela perguntou, deixa eu colocar aqui. Demorei a saber qual era a plataforma típico para dislexia. Não, ela demorou para achar a plataforma, talvez para nos ver. Isso é típico da dislexia. Eu conheço a Maria Angélica, um beijo, Maria Angélica, ela é uma bailarina maravilhosa. E assim, ela tem dislexia, então ela demorou a se localizar onde é que é a dislexia. Maria Angélica acompanha a gente aí, obrigada, viu? Ela é um amor de criatura e uma bailarina maravilhosa. Então você vê que a dislexia está em qualquer lugar mesmo, né? Sim, sim. Não, mas estamos juntos, a gente te entende, Maria Angélica. Super. A gente super entende. Tanto é que para o podcast, eu estou de férias, né? Quer dizer, férias. As crianças estão de férias, eu estou trabalhando. Sim. Muito e mais. Aí eu levei ele para a piscina, voltei, falei, eu vou me programar, coloquei o despertador, falei, vou voltar para casa 1 hora antes, porque assim eu me preparo o computador para não chegar correndo, né? Deixo tudo organizado para o podcast. E aí fiz isso, deu tudo certo. Agora, se eu não tivesse colocado esse despertador, eu ia chegar fora do horário, eu ia chegar correndo, toda esbaforida, né? Então, olha a importância da nossa organização, né? E mesmo quando eu tenho uma live, um podcast importante, eu acredito que eu coloco o despertador, Inês, para poder participar dessa live. Porque senão eu também. Isso, Caroline, porque a gente se entretém com outras atividades, né? Precisamos destacar que a Caroline está na Itália, está algumas horas à frente, né? Então, ela já fez muita coisa hoje, né? Já trabalhou bastante, já fez muita coisa e correria o risco de esquecer mesmo, né?
E eu mais ainda, porque para vocês uma quarta-feira com café e com dislexia é mais ou menos regular, não é? Para mim, não, né? Então eu tive também que colocar o despertador aqui para não ter perigo de eu falhar com vocês. O despertador é vida para disléxico, né? Vida. Não, já perdi muita coisa. Agora eu ponho tudo para o despertador agora. Tudo. E a gente tem o celular que está pertinho, que a gente carrega para todo lado, fica muito mais fácil, né? Tem bloco de notas, então aí vocês já vão começar a dar algumas dicas também, não é? Não, com certeza a gente tem que anotar, gente. A gente precisa anotar. A gente não pode confiar na nossa cabeça de que, não, mas eu vou lembrar. Não. Outro dia eu estava arrasada porque eu perdi um evento da escola do meu filho. Nossa, eu fiquei, né, Carol? Eu falei para Carol, eu perdi, eu estava chorando horrores. Agora eu ponho o despertador um dia antes, no dia, um pouco antes do horário, para ter certeza. Ou então, essas coisas bobas, né? Assim, ele precisa ir com uma roupa diferente naquele dia da escola. Eu não lembro, não vou lembrar. Aí eu coloco no celular. Muito bom. Com certeza. É isso mesmo, é uma ótima ferramenta. É sim. Perfeito. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse pós-diagnóstico, né? Uma vez que essa família passou no STEDA, Maria Inês, e teve... Maria Inês. Maria Inês. É Maria Inês? É Maria Inês. É que meu nome é comprido, Maria Inês Ucanã de Luca. Aí põe Inês de Luca, senão eu canso vocês, né? Mas é Maria Inês, sim. Olha, que legal. Perfeito. Então, uma vez que essa família tem já o diagnóstico, como é que é esse procedimento, esse atendimento na escola? Como é que funciona isso? Tá. Então, nós fazemos o diagnóstico e no relatório nós colocamos orientações à escola. E pedimos, invariavelmente, as famílias são orientadas a levar essa criança ou para uma fono, ou uma psicopedagoga, pelo menos uma dessas duas vai. Às vezes, a gente recomenda também terapia psicológica, porque eles já angariaram sintomas de ansiedade, de depressão, de baixa autoestima. Então, consequências da dislexia, tá? Isso não faz parte do quadro. Ansiedade, depressão, baixa autoestima não faz parte do quadro, mas se a gente não cuidar, eles desenvolvem isso. Então, a gente faz recomendação. Se tem alguma comorbidade, como TDAH, que é bastante comum, a gente pede para voltar no neuro para conversar, se é o caso de medicar, o que é que faz. Se o comportamento está afetado, a gente pede para que vá numa terapia cognitivo-comportamental para modular esse comportamento, e assim vai, conforme o que a gente observa, para cada indivíduo vai uma orientação. E a gente orienta a família que esse profissional que vai atender essa criança, que vai fazer essa intervenção, seja fono, seja psicopedagoga, precisa estar em contato direto com a escola, porque vai ser entre esses dois que vão se modular e se regular essas estratégias. Porque a gente coloca uma gama grande de orientações, nem todas aquele indivíduo vai precisar naquele momento, mas pode ser que para frente ele vá precisar. Então, a gente coloca todas no relatório. Então, esse profissional vai estar com acesso mais direto, com a coordenação da escola, com os professores, e eles vão trocando, né, as estratégias e vão vendo o que é que precisa ainda adaptar. Mas, além disso, a gente sempre se coloca à disposição para uma conversa com a coordenação, se eles se interessarem, porque esse é um ponto em que a gente encontra dificuldade. Muitas vezes eles não querem esse contato, né? Porque eles imaginam que nós vamos, assim, interferir no processo de ensino deles. E não é isso que a gente faz. A gente passa orientações para que se adequem as questões de ensino e avaliação com pequenas modificações, não são grandes nem tão importantes, mas para o disléxico, sim, são muito importantes. Então, a gente se coloca à disposição para um bate-papo, se a escola quiser e tiver interesse. A gente tem também palestras direcionadas a professores, que a gente pode ministrar presencialmente, se a escola tiver interesse, ou até via online, como a gente já fez muitas vezes, a gente aprendeu a fazer isso depois da pandemia, não é? A gente aprendeu a lidar com essa ferramenta e funciona muito bem, toma bem menos tempo de todo mundo,
e passa as informações necessárias. Então, a gente tem também esse módulo de passar informações por palestras ou um retorno, pelo menos, quando o indivíduo chega lá com o relatório e eles apresentam uma dúvida grande em relação ao que a gente colocou lá, ou uma dúvida grande em relação às estratégias que eles precisam adotar, a gente sempre fica à disposição para um bate-papo, também, nesse caso, online exclusivamente. Que legal, cara. Que trabalho bacana, né? Que trabalho bonito. E muito completo, né? A gente não tem noção da dimensão do trabalho que vocês fazem. Muito bacana. Inclusive, agora você falando num trabalho completo, eu me lembrei, tem mais uma dimensão aí desse trabalho, que é lidar com a questação ao trabalho. A pessoa adulta com dislexia, que muitas vezes vai ter dificuldade para acessar o emprego, porque como ela nem sempre se sai tão bem numa entrevista, porque tem que preencher uma ficha, porque tem que se expor, ela fica preocupada de que vão mal interpretar o fato dela ser disléxica, e aí não fala que tem dislexia, e aí comete alguns erros na ficha da entrevista e acaba não passando. Então, tem o acesso ao trabalho, né? Começa a fazer o trabalho, começa a aprender, mas eles têm um processamento de informação um pouquinho mais lento. E aí, de repente, os 30 dias, 60 dias, 90 dias de experiência não são suficientes para que eles apreendam toda a gama de atividades que eles teriam que desempenhar. A gente andou observando isso por uma queixa pessoal de uma das pessoas que nós avaliamos, que se chama João, trabalhava num hotel, e ele falava que ele não conseguia promoção em função disso. Porque toda vez que ele era avaliado, ele estava nervoso demais para ser avaliado, né? Porque a avaliação, para nós que não temos dificuldades, já é um problema. Para quem tem alguma dificuldade, porque vai ser testado, né? Então tem que ter um desempenho muito bom. Às vezes, oralmente, eles são muito bons, mas às vezes, na hora de passar para o papel, não sai tudo aquilo que eles pretendiam, né? Então, a gente viu essa necessidade também. Então, a gente tem também ido a empresas que nos chamam, graças a Deus, algumas empresas têm nos chamado, sim, têm interesse em saber o que é, como é que eles atuam, no que eles podem ajudar. Por quê? Porque eles perceberam que esses empregados eram úteis, eram funcionais, que produziam, mas que tinham alguma dificuldadezinha ali que eles poderiam, de alguma forma, facilitar a vida deles. Então, a gente tem também palestras preparadas para empresas que tenham funcionários com dislexia e que tenham alguma dúvida, ou que, de repente, gostariam de ter um empregado com dislexia e, de repente, não se sentem seguros de como lidar, porque, de fato, eles são pessoas maravilhosas, ótimas, funcionais, mas levam, às vezes, um pouquinho mais de tempo para se apropriar de todas as atividades que eles precisam exercer, mas uma vez que eles se apropriam daquilo, caminham de forma regular e produtiva para a empresa. Vocês devem saber, né, como vocês são do meio, né, estão aí há muito tempo fazendo isso, que nos Estados Unidos nós temos empresas que buscam pessoas especificamente que tenham dislexia para atuar, justamente pela capacidade de inovar, de criar, que eles são criativos, né? Eles solucionam problemas que para nós parece muito difíceis, e para eles, de repente, a solução vem de uma forma mais prática e mais rápida. Então, eles começaram a perceber que, de fato, essas pessoas podem, sim, contribuir muito com as empresas. O LinkedIn, inclusive, tem uma abinha ali para você colocar as suas habilidades, e entre elas está a dislexia, está citada como uma habilidade. Então, eu achei assim, isso maravilhoso. E aí tem o Google, tem a Microsoft, tem a NASA, que buscam pessoas com dislexia pela criatividade deles. E o Brasil começou a despertar. A gente tem já atendido algumas empresas que têm buscado orientação sobre isso. Eu achei super interessante que eu comecei a faculdade, né? E aí eles pedem para a gente fazer um questionário, porque eles têm um banco de vagas das empresas,
Então, eles pedem para você preencher um questionário que, caso alguma empresa tenha alguma vaga, eles colocam o seu currículo. E dentro das perguntas tem se você tem algum transtorno de aprendizagem, qual que é esse transtorno, tem outras coisas também. É uma série de perguntas ali, né? Mas eu achei interessante, porque tá a dislexia, e aí embaixo tem uma mensagem. Se você puser sim, né, que você tem um transtorno, e eles perguntam qual que para que o seu currículo seja direcionado a empresas que estão buscando esse tipo de perfil de profissional. Nossa, eu achei muito legal, muito bacana. Muito legal. Eles estão descobrindo vocês, que bom. Sempre é tempo, né? Demorou um pouquinho, mas está chegando, né? Isso é muito bom. Ainda bem que a gente vamos dizer, meio que jovens, né, Mônica? Somos jovens. Aproveitar essa leva. E resilientes também, né? Vocês não desistem, persistem, isso é maravilhoso. Isso aparece também no trabalho. Quando aparece uma dificuldade, vocês vão atrás, como é que eu faço isso, como é que eu resolvo isso, desse jeito não está dando certo, até conseguirem. Isso é uma característica também de quem tem dislexia, é essa persistência. É verdade. Você sabe, Inês, que eu li há um tempo atrás uma reportagem da Made by Dislexia na Inglaterra, que tinha feito a reportagem com o Richard Brownson, que também é disléxico. Sim. E aí ele estava falando que na empresa dele, que também recebe, ele tem a parte para disléxicos, ele estava falando que o disléxico é eles chamam de skin, né? É o perfil do futuro, do trabalho, por justamente essas características que você citou, né? Criativo, resolução de problemas. Então, quer dizer, quem tem dislexia, legal a mãe que está aqui ouvindo a gente, perceber que, às vezes, tem uma mãe que acha que, meu Deus, dislexia, meu mundo acabou. Às vezes, né, você não sabe dessa informação e, imagina, na Inglaterra, já há um bom tempo atrás, fizeram essa entrevista e falaram que o disléxico, o perfil do disléxico é o que eles vão procurar para o trabalho, para o futuro, né? Então, tem uma visão também que não tem nenhum respaldo científico, não vão buscar porque não tem, mas é uma avaliação que eu faço bem pessoal mesmo, é de que a pessoa com dislexia é uma tentativa da natureza de evolução. A gente não tem evoluído lá desde os macacos, tal, a gente foi perdendo ou criando algumas questões, né? Perdemos pelos, ficamos eretos e temos menos cabelo e cada vez menos, né? A gente tem visto que a calvície tem sido, né, uma direção. Então, eu percebo que é uma tentativa da natureza em alterar essa biologia para se adaptar ao mundo que já está aí. Perceba que esse mundo já está aí. Quanto a gente usa de leitura escrita no nosso dia a dia, tá? Nos termos profissionais e educacionais, a gente usa muito ainda. Mas no dia a dia, a gente manda mensagem de voz, a gente manda uma fotografia, a gente manda um emoji, a gente manda imagens, a gente faz sinais, a gente dita para o computador escrever, o computador lê para a gente enquanto a gente está no carro, lê o livro, ou lê a notícia, ou lê um artigo que você queria ler e no momento você está sem os olhos e as mãos, né, está com elas ocupados com outra coisa. Então, eu tenho percebido que a gente, no dia a dia, tem usado muito menos leitura escrita, e eu penso que as pessoas com dislexia são uma tentativa da natureza, pode ser que ainda vá isso. A gente está em constante transformação, gente, vamos admitir isso, né? De vir adaptado já às necessidades de um mundo novo, né? E como nós que não temos, ainda somos a maioria, a gente fica puxando vocês para o nosso método, para a nossa forma, para o nosso jeito de resolver as coisas, e aí muitas vezes atrapalhando a vida de vocês, ao invés de facilitar, não é? Por isso que eu acho que a gente, dando liberdade para vocês, vocês vão evoluir muito mais rapidamente, muito melhor, e vão contribuir muito mais para esse mundo que nós temos aqui, contribuindo para que essa evolução chegue de fato e a gente aceite, porque muitas coisas você fala, mas você vai dizer que a gente não vai ler mais, isso é horrível.
de repente, se for esse o futuro, vão ter outras formas da gente acessar todo tipo de informação, não é? A gente tem que acompanhar isso. Eu acho que vocês já estão nesse passinho à frente. Nós é que não estamos conseguindo ver ou aproveitar essa habilidade de vocês. É verdade. Eu acho que é um constante, né? É uma constante mudança. Eu lembro que nos anos 80, quando eu era pequena, né? Anos 90, 80, nada disso do que a gente usa hoje tinha. Né? Então, eu era obrigada a ler e escrever. Né? Hoje não. Hoje não. Era uma forçação. Né? Hoje, eu vejo os meus filhos estudando, vão para a escola com computador, vão para a escola com a caneta e o fone de ouvido. Né? É uma evolução, como você falou, é uma constante evolução, é isso mesmo. Isso. Não parem. Tem uma pergunta, Mônica, vamos fazer um script, porque uma pessoa fez uma pergunta, Camila Fernandes, ela perguntou assim, tenho uma pergunta, sou disléxica e percebi que após ter Covid, alguns processos ficaram mais difíceis para mim. Quero que vocês falem um pouco sobre isso, por favor. Também conheço a Camila. Um beijo, Camila. Ela me pediu ontem o link, eu falei, eles devem estar mandando. E aí ela entrou mesmo. Então, o que a gente percebe é que essa questão do Covid afetou todo mundo. Então, não é um diferencial para a questão da dislexia. Essa questão de memória ficou muito afetada. A gente percebe que é um processo que, aos poucos, vai se regularizando, né? Mas não é rápido. Então, muitas pessoas com queixas de memória, sim, alguns processos têm ficado mais difíceis. Então, buscar algumas atividades para ativar a memória, né? Atividades neuropsicológicas, jogos de atenção e de memorização. De repente, buscar uma psicopedagoga para buscar outras estratégias de conservar a memória ou de ativar a memória, mas não se desesperar em relação a isso, não atribuir isso à dislexia, parte e já tinha, né? A pessoa já tinha dificuldades de memória por causa desse processo da dislexia, que o que acontece na dislexia, o processo de aprendizagem faz um percurso diferente no cérebro, essa que é a diferença principal de quem tem dislexia. Quem não tem, processa pelo hemisfério esquerdo, principalmente, né? Não só, mas principalmente pelo hemisfério esquerdo. E no hemisfério esquerdo é onde estão as alterações principais de quem tem dislexia, alterações neurobiológicas, funcionais. Então, células fora do lugar, a comunicação não fica tão boa, ele utiliza o outro hemisfério para fazer essa comunicação, então o cérebro fica um pouco mais lento e um pouquinho mais desorganizado. Então, às vezes, arquiva e não lembra onde arquivou. Né? Ou, às vezes, como ele está processando de forma mais lenta, alguma informação não é arquivada, porque ele está atento à resolução de uma atividade, processando aquilo, a professora já está falando 2, 3, 4 coisas, nem tudo entra. E aí não vai memorizar porque não entrou, né? Então, esse é o processo que faz essa diferença na aprendizagem de quem tem dislexia. Fica um pouquinho mais lenta e, às vezes, não tão organizado em termos de processamento de memória. E aí dá essa questão de memória imediata e de longo prazo com alguma dificuldade. Com o Covid, isso veio a ficar mais destacado. Mas isso aconteceu com todo mundo que teve Covid, inclusive eu. Então, a gente tem uma dificuldade um pouco maior de memorização ou de evocação, né, daquilo que a gente memorizou, mas o segredo é, se tiver uma coisa muito importante que estiver atrapalhando de fato, busca uma psicopedagoga. Primeiro, passa no médico, aquela questão, né? Ver se tem alguma outra questão envolvida. Se não tiver, procura uma psicopedagoga que vai fazer estratégias, ou uma neuropsicóloga que vai fazer estratégias de memorização e de atenção que vão ajudar bastante. Mas relaxa, faz os exercícios e vai melhorando sim aos poucos. A gente tem observado isso. Por enquanto, é isso que a gente tem, né? É verdade, é verdade. Vai melhorando aos pouquinhos, né? Eu já vi vários casos de pessoas que falam, nossa, eu não estou lembrando de nada. Não são disléxicas, não tem nenhum tipo de transtorno.
Aí elas falam, com um tempinho, ela parece que vai voltando, né? Devagarzinho e volta. Volta, volta. Volta assim. E a questão do estresse piora muito esse quadro, né? Piora. Então, se você A tiver pessoa fica nervosa, né? por um estresse ou algum nervoso específico, ou ficar, assim, precisa muito da memória no seu dia a dia, acaba ficando mais tenso e aí piora ainda mais a memória. Então, um dos segredos também é relaxar. E eu sei que a Camila sabe fazer isso muito bem, que ela é especialista numa área aí que ajuda no relaxamento e na organização de todos os nossos chakras. Legal. Posso fazer uma pergunta, Carol? Você ia falar alguma coisa? Não, pode ir. E, Inês, você tem alguma história, uma história assim marcante, que teve uma intervenção da associação ficou marcado para vocês a história dessa pessoa? Temos várias histórias que, assim, o diagnóstico fez toda a diferença. A intervenção principal da BD foi na questão do diagnóstico e, muitas vezes, passar orientação para a família e para a escola. Uma dessas histórias é de uma moça que veio até a BD para fazer uma avaliação, porque ela estava finalizando o curso de Direito, e a coordenadora ou orientadora, eu não me lembro exatamente qual era a função da pessoa, tinha dito a ela que não deixaria ela se formar, porque ela era uma analfabeta. Como é que ela ia se formar em Direito? Então, essa pessoa, muito desesperada, buscou a BD, eu não sei quem foi que passou a informação para ela, porque ela não tinha muito conhecimento dessa questão. E aí a gente fez o diagnóstico, uma dislexia severa, mas uma pessoa inteligentíssima, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, eles são inteligentes, isso tem que ficar claro. E aí ela voltou com orientação, com o diagnóstico, com a orientação, a coordenadora permitiu que ela fizesse os trabalhos finais, ela conseguiu fazer com ajuda, né? Porque ela ainda tinha erros na escrita, não é que ela era analfabeta, ela tinha muitos erros na escrita, e de uma pessoa do direito não é muito aceitável nesse sentido. Mas se ela tem uma compreensão, se ela tiver uma ajuda na revisão da escrita dela, ela não vai ter problema no dia a dia dela. E aí ela se formou, ela precisou também de ajuda na hora de tirar a carteirinha, né, da OAB, que também fez uma avaliação diferenciada para ela. Então, veja assim, a quantos lugares a gente já chegou, né? No ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, nas organizações de classe, nas empresas, né? Então, assim, a gente está caminhando, graças a Deus. Então, a OAB, o vestibular, Enem, todas essas entidades já possibilitam avaliações diferenciadas. Então, hoje ela é formada, ela é especializada, ela prestou concurso público, ela está super bem na profissão dela, ela se especializa numa área bem específica, atuante da área. Se um dia vocês precisarem conversar com mais uma disléxica de sucesso, então eu acho que isso é super importante. Tem um outro caso de um rapaz que chegou até nós, que já tinha feito vestibular 2 vezes para veterinária, a família dele todinha é veterinária, quem for de São Paulo até deve conhecer a família. E ele queria, porque o pai dele e o tio dele tinham feito veterinária na USP, ele não queria fazer numa faculdade particular. Ele achava que ele tinha que seguir essa, sei lá, essa sina, né? Esse destino aí que os próprios parentes tinham seguido. Ele tinha primos que eram veterinários, sim, a família toda era veterinária. E aí ele já tinha feito vestibular 2 vezes, não tinha passado, estava muito angustiado. Alguém indicou, ele foi fazer avaliação com a gente. E aí a irmã também queria ser veterinária e ela já falou, vou fazer a minha avaliação também, porque já sei que a coisa vai pegar para o meu lado. Então, os dois fizeram a avaliação, e dislexia, né, com certeza. E aí os dois foram prestar vestibular e o menino passou na USP, porque fez uma avaliação diferenciada. Então, os dois hoje ela passou numa faculdade particular, ela não quis, não tinha essa questão de tinha que ser a USP, né? Os dois já são formados, atuantes também nas áreas que se formaram maravilhosamente bem. Tem o caso de uma oftalmologista, uma médica,
que ela tinha concluído o curso e ela fez a entrevista comigo chorando o tempo inteiro. Eu não sei o que acontece comigo, eu tenho muita dificuldade, já desde a faculdade, desde sempre, né? Mas na faculdade já foi difícil, agora eu preciso tirar meu certificado de especialização, eu não consigo fazer a prova, não dá tempo de eu fazer a prova, eu saio chorando toda vez, estava assim, no chão. Aí a gente fez a avaliação, ela tinha dislexia e TDAH, ela foi falar com o coordenador da especialização, ele permitiu que ela fizesse uma avaliação com mais tempo, né? Não fez grandes mudanças, mas deu mais tempo para ela. Ela fez a prova de novo e saiu chorando da prova. Aí o coordenador falou assim: eu não sei o que fazer com você. Você falou que se você fizesse a avaliação com um tempo diferenciado, você conseguiria, eu permiti, você sai chorando. Ela falou: estou chorando porque eu consegui fazer a prova inteira. E aí ela passou nessa prova, ela fez já outras 3 especializações, está super valorizada na área, ela contribuía com a gente fazendo avaliações de vez em quando com a gente, agora ela não tem mais tempo para fazer isso, porque ela está super requisitada, super feliz. Então, assim, são casos de sucesso bem próximos, que a gente acompanhou bem de perto. Eu sei que tem muitos outros aí, de mães que mandam que os filhos foram aprovados em universidades. Eu tenho um menino no Mato Grosso que foi aprovado em 4 universidades federais. Então, eles mandam essas informações, nem sempre mandam, né? A gente gostaria até que mandassem mais para a gente ver que realmente está surtindo efeito, né? Mas uma coisa que eu queria destacar é que nem todo mundo que chega lá na ABD, no SEDA, são disléxicos. Muitas vezes eles chegam lá achando que é dislexia, essa dificuldade, não é. Ou é um transtorno amplo, ou é só TDAH, que não é só, é bastante importante, né, na vida daquela pessoa. Ou também há muitos casos de deficiência intelectual. Então, chegam crianças lá, principalmente das escolas públicas, né, com um poder aquisitivo mais baixo, que não tiveram acesso a nenhum tipo de acompanhamento desde a infância, às vezes já estão no ensino médio e têm uma deficiência intelectual e não receberam a estimulação adequada. Essa que é a principal questão da gente fazer uma avaliação o quanto antes. Porque se tivesse sido descoberta essa deficiência intelectual lá atrás, ele poderia ter tido um outro tipo de estímulo, poderia ter avançado mais, porque os recursos, eles têm alguns recursos também, né? E a gente tem que estimular que esses recursos sejam utilizados. Então, a gente está contando aqui os casos de sucesso, porque é importante quem está aí do outro lado, as famílias, as pessoas com dislexia, os profissionais que trabalham com isso, as professoras, delas se sentirem estimuladas a propiciar, de fato, as condições para esses indivíduos, porque eles vão lá na frente mostrar todo o potencial que eles de fato têm, não é? A principal dificuldade está nesse processo acadêmico. Então, o ensino fundamental, o início da leitura escrita, ou até eles receberem as intervenções adequadas para lidar melhor com isso, o ensino médio, que tem uma gama muito grande e variável de estímulos e de matérias, não é? Que nem tudo são questões, são matérias que eles se sentem próximos, então, de repente, eles não têm nada a ver com física, química, mas eles têm que estudar, né? Aquilo faz parte da grade. Então, muitas vezes é um ponto muito difícil. Quando eles chegam na universidade, a dificuldade é mais em relação a provas, a fazer um TCC, porque tem toda uma regra, é muito mais difícil, muito mais enquadrado, né? Para eles fica um pouquinho mais difícil, mas quando eles chegam na vida profissional, eles se ajustam, eles se adequam, eles modelam a atividade deles de acordo com a capacidade ou com aquilo que lhe é mais fácil e mais confortável de ser feito, né? E aí eles se saem super bem na vida profissional. E muitas vezes eu brinco com eles, né? Então, se você não está indo tão bem na escola, não se preocupe, porque isso é só um momento, né? Essa nota 6 não significa a sua vida, né? Essa nota 4 não significa um fracasso, significa que naquele momento você não estava pronto para fazer aquela prova. E que quando você se formar e for um bom profissional, você chama aquele nerd da sua sala para ser seu secretário, seu assistente, porque ele vai fazer todo aquele
trabalho que você não deu conta, né? Que você não gosta de fazer, e vai estar dando emprego, né? Então, eu brinco muito com eles, desculpem as pessoas nerds aí, porque eu adoro eles também, porque eles são todos diferenciados, mas é só uma brincadeira. Mas para a gente mostrar que eles vão dar conta lá na frente, que tem formas de lidar com essas dificuldades e de ajustar isso tudo, né? Que vai dar tudo certo para todo mundo. A gente precisa ter mais paciência nesse mundo, gente. A coisa está muito difícil. As pessoas estão muito intolerantes com tudo. Tem que ser tudo perfeito, tem que ser do meu jeito. Não é assim. Cada um tem um jeito, cada um tem uma forma, cada um tem um caminho, mas todos chegam no mesmo lugar. É verdade. É Inês, verdade. estava falando sobre os cases de sucesso, né? Eu queria falar só uma coisinha, que eu acho que pode ser que para alguém que esteja ouvindo, fale, né? Mas para mim foi tão importante, e mostrar isso para os meus filhos, para o meu marido, foi tão importante. Eu estava conversando com a Alexandra, né, da ABD, e falei, Alexandra, por favor, me indica um mestrado, indica alguma coisa. Eu queria fazer um mestrado ou uma outra pós. Aí ela falou, não, faz o mestrado do Instituto da professora Irene Maluf. Aí eu fui atrás, fui conversar com a professora Irene e tal, e comecei a fazer o mestrado em neurociência. Estou terminando já. Legal. A primeira tarefa a gente fez com a professora Marta Helvas. E aí ela falou, olha, é maravilhosa. Maravilhosa. Nossa, Deus do céu, que a mulher é tudo. Explique uma maneira. E aí ela falou, olha, a tarefa é assim, 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 vocês escrevem assim, assim, assim. Eu falei, meu Deus, eu vou ter que escrever. Deu uma pânico. Chorei. Liguei até para a Mônica, lembra, Mônica? Chorei. Eu lembro. Liguei para minha irmã, falei, como é que eu vou escrever isso? Eu nunca escrevi isso, eu tenho que fazer um artigo, tipo um esboço de um artigo científico. Como é que eu vou fazer isso? Chorei. Aí minha irmã falou, calma, você já tem as referências? Tenho. Ela falou, então vamos lá, vamos ligar o computador, vamos fazer junto. Eu falei, não, mas eu preciso dar conta, eu preciso esperar. Ela falou, calma, Carol, vamos ler o artigo, e depois a gente começa a escrever direitinho, devagarzinho. Eu falei, tá bom. Aí lemos o artigo, ela leu comigo, mas só com um apoio moral, né? E aí eu fui fazendo, fui escrevendo, fui colocando, fiz sobre um artigo sobre aquele aplicativo Detect da Espanha, da Luz Relo. Fui escrevendo, fui fazendo, fui pegando referências, fui falando sobre o cérebro que a professora tinha falado. Quando terminou, eu falei, eu fiz. O medo, né? O medo, muitas vezes, ele toma uma proporção muito mais importante do que deveria, né? Você ouviu durante muito tempo, você não pode, você não consegue, né? Tem que ser desse jeito, tem que ser daquele outro jeito, que te amarrou um pouco na forma como você atua, não é? Então, é isso que a gente muitas vezes indica a terapia psicológica para quem recebe o diagnóstico, para ele lidar com esse novo eu. É matar aquele anterior, né? Matar, né? No sentido bem figurado mesmo, né? E incorporar esse novo eu, né? Eu sou capaz, eu faço de jeito diferente, mas eu faço. Eu, às vezes, demoro um pouco mais, mas eu chego. E assim, eu sempre falo para as crianças também, eu sou cheia de história com as crianças, né? Eu falo assim, olha, se não está dando certo, põe do avesso, vira de ponta cabeça, começa pelo fim, entendeu? Porque muitas vezes você fala para a pessoa, não lê o final que você não lê o resto do livro. Para quem tem dislexia, muitas vezes ler o final ajuda a entender o que está acontecendo. Aí ele quer saber como chegou até lá. Então, a gente tem que sempre pensar que eles fazem diferente. Aí eu falo, se não está dando certo como a professora está falando, pede para ela dar um exemplo, para ela falar de outra forma, usar uma outra didática para te explicar aquilo, e não assumir que eu sou errado, eu que sou culpado, eu que sou burro, que não estou entendendo. Muitas vezes é a forma como está sendo passada essa informação que não está sendo eficiente para quem tem dislexia. Ou, de repente, para aquele sujeito em especial, né? Às vezes nem é por uma questão de dislexia. Aquele sujeito não apreendeu daquele jeito que a professora está querendo ensinar. Então, a gente tem que parar e pensar um pouquinho. A gente é capaz? Sim. Você provou que você é capaz, sim, e deu conta. Fez o seu artigo aí, que bonitinho. E a professora é tão fofa. A professora é tão fofa que, no final, eu falei, professora, escrevi para ela, professora, posso colocar um mapa mental para a senhora entender como é que eu cheguei até esse ponto aqui? Ela falou, pode.
Aí fiz a tarefa e embaixo coloquei um mapa mental, descrevendo tudo aquilo que eu tinha feito passo a passo. E ela elogiou, achou maravilhoso. Falou, que ideia, maravilhoso, tal. E muito bom. Provavelmente ela vai sugerir para alguns outros alunos, não é? Pode ser, porque eu falei, né? Eu falei que eu tinha dislexia e tal. Então, pode ser. Mas eu inclusive, agora no final, né, na tese, que vai ser também sobre adaptações escolares, eu queria trazer também, vou até perguntar se eu posso trazer um mapa mental. Com certeza. Fica o texto, mas também a minha ideia no. Né? Sim. Meu filho teve no ensino fundamental uma professora de matemática que foi fundamental também para ele. Ele chegou ao 6º ano sem entender matemática. Ele tem descalculia também, além da dislexia. E aí ele pegou uma professora fantástica. Essa professora foi até na formatura da faculdade dele, para você ver o laço que eles fizeram, o vínculo. Não só a professora, como a professora de inglês também, e a dona da escola, que foi uma escola que o acolheu no momento em que a outra tinha rechaçado. E aí essa professora fez o seguinte, ela tinha 3 alunos com dislexia e 2 tinham descalculia também. Aí ela ensinou lá um processo, que agora eu não lembro qual é, e aí ela perguntou para esses 3, vocês entenderam? Os que tinham descalculia não compreenderam. O que tinha dislexia sem descalculia compreendeu. Então ela falou, então faz um favor para mim, explica para eles 2 como você entendeu. Aí ele foi, explicou de um outro jeito, fez outro caminho, mas que ainda assim estava correto. E aí eles falaram, agora eu entendi. Ela falou, então agora eu vou começar a usar essa forma para explicar também. Então, o professor tem que se ligar nesse sentido também. Porque muitas vezes eu estou acostumada a fazer daquele jeito e acho que todo mundo vai compreender. E não é assim. E ela soube parar, ouvir e reformular a sua forma de ensino, e ela passou a usar essas crianças com dislexia para exemplo para os outros que tinham dificuldade, entendeu? O fulano esteve aqui, passou por aqui, conseguiu aprender, então ele já se formou na faculdade, ela citava até meu filho, né? Eu fui na formatura dele. Então, ela usou essa diferença para aprender também, e fez toda a diferença na vida, pelo menos do meu filho fez, porque até hoje ele lembra dela. É legal, né, que ela não só aprendeu, como ela ensinou e como ela aumentou a autoestima daqueles 2 disléxicos, né? Ela fez um combo ali. Ensinar, né? E daquele que conseguiu ensinar também. Exatamente, ela jogou eles para o alto. Sim, com certeza, com certeza. Fez toda a diferença. Esse negócio de ter medo de ser testado, eu estava falando no último podcast. Eu tinha medo até do teste de oftalmo. Sabe, quando ele falava assim, agora você me fala qual... Eu começava a tremer. Ele falava assim, calma, não é uma prova, não tem nota, calma. Mas a questão é que vocês trocam letras, né? E ele está mostrando letra lá na frente. Eu começava a suar frio naquele teste de oftalmo. Eu falava, pronto, agora que eu vou tirar a nota abaixo. Ele, calma, eu só quero saber se você está enxergando, relaxa. Que bom que ele teve paciência também, né? Ele tinha, eu gostava muito dele. Mas é bem compreensível a sua dificuldade, né, em fazer esse exame, porque o que vai ser mostrado é letrinha. Independente de você estar enxergando ou não aquela forma, você tem que interpretar aquilo, não é? É uma leitura, e aí já vem o freio, né? Já puxa o freio. E eles levam uns segundinhos, né? Aí ele pode achar que a gente não está enxergando, né? Na verdade, era só a letra. Pode interpretar mal a sua forma de codificar, exatamente. Maravilhoso. Meninas, a gente tem várias perguntas aqui. O que vocês preferem? A gente responde as perguntas aqui, ao vivo, que estão aqui para a gente, ou a gente continua seguindo nosso roteiro? Vocês é que sabem, gente. Eu estou aqui à disposição. Então, vamos fazer a pergunta. Tem 2 perguntas bem interessantes. Vai sair um pouquinho do nosso roteiro. Fala, Mônica. Eu queria perguntar uma, só que ela é longa. Não, faz as tuas. Aí a gente, no final, eu queria perguntar uma. Ok, a Maria, vou colocar até aqui na tela, a Maria Angélica perguntou assim, ela é dançarina, né? Então, ela falou sobre essa questão da dança. Quando ela está dançando, né?
aqui, ó, ela tem uma dificuldade de recordar a memória depois dos giros. Aí, ela continuou a mensagem aqui, perguntou, será que temos pesquisadores no Brasil que estão olhando para este aspecto, o fato da dislexia ir além dos problemas da fala e da escrita? E aí, no final, colocou aqui, ó. Na área da dança, muitos professores dizem não saber como lidar com a dislexia porque não têm informações a respeito. Muitos preferem ignorar o problema como solução para seguir avante. E aí, no final, ela escreveu. Ok. Só agora só vivo de verdade, que pena. Então, Maria Angélica, a gente tem pouca pesquisa mesmo relacionada exatamente em relação à dança. Eu acho que você pode fomentar aí alguns pesquisadores e servir de modelo para eles pesquisarem um pouco mais. A questão dos giros, de ficar difícil de recuperar a memória, tem a ver mesmo com as questões dos giros, que te deixam um pouco mais fora de prumo, né? Aí fica difícil de você reorganizar de novo. Mas você tem uma grande experiência, eu acho que você vai conseguir buscar, você sabe que tem que focar num ponto, né, para fazer os giros, isso acho que toda bailarina sabe, e de repente reproduzir isso em forma bem lenta, para você ter maior controle do seu corpo, da sua cabeça, do seu pensamento, e depois você praticar com o giro na velocidade que você precisa. Talvez seja esse um caminho, mas talvez uma neuropsicóloga possa te ajudar também a buscar mais recursos para memorização ou coisa desse tipo. Mas eu penso que seja você visualizar, de repente você gravar, você fazendo a atividade uma vez, aí depois você não precisa repetir tantas vezes, você só olha o que você está vendo. Eu vi isso acontecer com um menino na natação, que ele precisava melhorar o tempo dele de natação e ele não conseguia. E aí a mãe gravou um outro nadando no tempo que ele precisaria alcançar, e ele nadando, e ele percebeu qual era a diferença e o que ele precisaria melhorar. Talvez com você funcione também, você gravar a sua dança e fazer de uma forma mais lenta para você visualizar de uma forma melhor a quantidade de voltas que você dá e qual é o passo seguinte, porque eu acho que esse deve ser o problema maior, e depois você ver você dançando, você vai conseguir visualizar e memorizar de uma forma melhor. Mas se isso não for suficiente, procure uma neuropsicóloga, uma psicopedagoga que vai te ajudar com estratégias também. Muito bom, obrigada, Inês. E tem uma pergunta da Poliana. Qual a diferença entre dislexia e DPAC? O DPAC agora chama TPAC, né, que é transtorno do processamento auditivo, antes era distúrbio. Tudo que chamava distúrbio antes foi atualizado para a palavra transtorno. E o transtorno do processamento auditivo, ele pode existir sozinho, mas, em geral, ele está associado à dislexia. É muito comum, nem todos, mas é muito comum que quem tem dislexia tenha transtorno do processamento auditivo, porque o processamento daquilo que foi ouvido é feito na região que processa a leitura escrita. Então, está tudo no mesmo pacotinho. Então, o transtorno do processamento auditivo é a pessoa ouve o som, mas não processa de forma adequada aquele som. E aí confunde. Então, por exemplo, ele ouve um D e não tem certeza se ele ouviu um D, um P ou um Q, ou um B. Né? O som é muito parecido. Então, esses sons muito parecidos, ele ouve um F, por exemplo, na palavra faca, vaca. Ele fica em dúvida se o que ele ouviu foi faca ou foi vaca. Se for dentro de uma frase, fica mais fácil. A faca cortou meu dedo, não pode ser a vaca, tem que ser a faca. Então, fica mais fácil. Mas quando ele ouve um som solto, ou quando tem competição, muito barulho na sala de aula, por exemplo, tem uma pessoa falando aqui, a professora falando lá na frente, ele pode confundir os sons que estão ouvindo. Então, existe quem tem só essa dificuldade de processar os sons, mas muitas vezes faz parte do quadro da dislexia.
Então, ele pode ser, mas tanto num caso como no outro, é uma dificuldade de processar os sons ouvidos. Então, ele ouve bem, mas na hora de processar, ele faz trocas e se confunde. Tá? Então, são quadros diferentes, mas o transtorno do processamento, muitas vezes, está junto com o transtorno da dislexia, porque ele está na mesma região de processamento de leitura e escrita. Perfeito, perfeito. Obrigado, Inês. E eu acho que a gente pode ir para a nossa última pergunta. Você quer fazer, Mônica? Eu quero. Eu tenho uma pergunta. Aquela toda empolgada, né? Eu tenho uma. Inês, quando a gente vai abordar a dislexia, o assunto dislexia ou um diagnóstico de dislexia, qual maneira que você acha que a gente deve abordar dentro das idades, assim, para uma criança que é menor, para um adolescente e para um adulto? Então, para uma criança que é pequena ainda, talvez ela não entenda, né, toda essa questão do que é uma dislexia, né? Mas ela já entende que ela tem algum sofrimento na hora de fazer as atividadezinhas da escola, de começar a fazer a leitura das letrinhas, ela entende que ela está com alguma dificuldade. Então, para essas crianças menores, a gente pode dizer que ela tem uma diferença na hora de aprender, que provavelmente ela vai levar um tempinho maior, mas que ela vai aprender. E aí depois você vai respondendo conforme ele vai perguntando, conforme vão surgindo novas dúvidas. Quando a criança já é maior, a gente já pode falar assim, que ele tem um quadro, que tem um nome, que chama dislexia, que é uma diferença na aprendizagem, continua explicando desta forma, é uma diferença na aprendizagem, que traz dificuldades na leitura, na escrita, como você tem, você sabe, né? Você viu que você tirou uma nota mais baixa, que você trocou umas letrinhas e não sei o quê. Explica dessa forma, explica que tem formas de melhorar isso, que a equipe indicou para ele fazer fono, para ele fazer uma outra intervenção, que ele tem que ter paciência, que isso não se resolve da noite para o dia, que isso não some, porque é um jeito de ser, né? E com os adultos, já traz até referências e livros para eles acompanharem e lerem, para eles fazerem parte do time, né? Para eles incentivarem outras pessoas que tenham dificuldade, outras crianças, para eles serem atuantes nessa área, para eles levarem informação à frente. Isso eu sempre peço para quem tem dislexia, carregar essa bandeira de fato, não ter vergonha, porque não é motivo de vergonha, é uma dificuldade, mas que eles são capazes, que eles vão dar conta, que eles têm que buscar alternativas diferenciadas para mostrar o potencial que, de fato, eles têm. Então, muitas vezes eles não conseguem mostrar, mas o potencial está ali. Se a gente achar um caminho, uma forma diferente, der mais tempo, propiciar que alguém leia, eles vão dar conta. Então, eles têm que estar cientes da capacidade que eles realmente têm. Isso é muito importante para melhorar o emocional. Verdade. Eu percebo que muitas mães, pais, né, professores, eles têm dificuldade de falar com as crianças pequenas, como abordar, né, o assunto, e inclusive tem mães que não querem contar um diagnóstico, assim, para as crianças, né? Eu acho que não contar é pior, porque ele faz as interpretações próprias, né? Aí o que ele vai interpretar? Que ele é burro, que ele é incapaz, que ele não dá conta, que ele não vai querer saber de escola, que ele não vai querer fazer faculdade, ele vai pensando isso. Então, a gente não precisa ser nem muito extenso, nem muito detalhista, mas chegar e explicar, olha, você tem uma dificuldade que é conhecida, que tem até nome, se ele quiser o nome, você explica, que traz dificuldades na aprendizagem da leitura escrita, mas você vai dar conta, você vai passar por algumas intervenções que vão ajudar, você mesmo vai perceber, e muitas vezes você vai perguntando, olha, hoje não foi melhor, hoje você não deu conta das atividades lá da fono, então está melhorando. Ai, mas eu ainda não consigo ler igual meus amiguinhos. Não se importe com isso. Você vai alcançar no seu tempo, do seu jeito, mas você vai chegar lá. E aí eles ficam mais tranquilos e fica até mais fácil aprender. Eu escrevi um livro infantil pensando nisso. Vou mostrar para vocês. Eu escrevi um livro infantil. Eu quero. Pensando nisso, é a história de uma menina que tinha dislexia e ela queria voar alto, e aí um sábio conta uma história para ela sobre uma borboleta.
E aí eu pensei nessa ocasião da mãe, das professoras falarem para as crianças, mas de uma maneira lúdica, uma maneira Uma forma, leve. né? Aí eu gravei com a minha voz, então tem um áudio aqui no QR Code para a criança ouvir junto. E eu pensei muito nessas pais que querem conversar sobre a dislexia para não deixar de falar, porque eu vejo que eles não sabem, eles não falam. Então, eu escrevi com essa intenção deles lerem e a criança ter consciência, né, do que ela tem, mas de uma maneira leve, de uma Sim, maneira, né, lúdica para a criança menor. ótimo, perfeito, quero ver. O link do livro está lá na minha bio, para quem Legal. quiser. Vou lá No ver. Instagram, né? No Instagram. Ou no Instagram, lá na bio do Instagram, Sabe os Disléxicos, está lá na bio Tá, o eu link. vou ler sim, porque é uma forma a mais, né, de a gente passar orientação para as famílias, é perfeito. Sim, às vezes o pai tem medo, né? A mãe tem medo até de... Às vezes também nem sabe como falar. Que vai colocar um estigma, que vai colocar uma tarja na testa da criança, mas o diagnóstico serve para a gente entender o processo daquela criança de aprender, então, e ajudá-la da melhor forma, porque se a gente não souber o nome, a gente não sabe como ajudar. Então, quando a gente sabe o que fica tudo mais fácil para a criança também. Então, ela ter consciência das possibilidades dela é super importante. Das dificuldades ela sabe, ela está vendo, ela está percebendo. Então, quando você fala, não, você tem sim uma dificuldade, mas você tem condição, você tem possibilidade, você tem inteligência, você vai dar conta. Ela consegue chegar com mais tranquilidade onde ela precisa chegar, onde ela quiser chegar. Exatamente. Eu já vi muita gente falar, não põe a bandeira na criança. Não é bandeira, gente. A criança ela precisa saber o que ela tem. Porque eu e a Carol, nós passamos uma infância inteira, porque a gente não tinha informação, né? Não foi culpa dos nossos pais, né? A gente não tinha aquela informação na época, mas a gente passou a vida inteira sofrendo. Então, imagina se a criança hoje pode saber o que ela tem e se adaptar, por que vai esconder isso da criança? Não, não é bandeira, é a criança ter consciência do que ela é, né? Dessa dificuldade que ela pode passar. E ela tem o direito de saber como, né? Que existem técnicas para isso. E ela vai Imagina pensar mais nas soluções, né? Ela vai pensar mais nas soluções do que no problema. Quando ela não sabe, ela só pensa no problema. Quando ela sabe o que ela vai buscar solução, mesmo os pequenos. Mesmo os pequenos. Mesmo os pequenos. Acaba. Voando alto com a dislexia. Levanta a minha tocar o céu. Muito legal. Da Mônica. Eu tenho um problema com a direita e a esquerda, eu fico que nem uma... Faz parte do quadro. Mas deu para a gente ver. Perfeito. As mães estão perguntando aqui, Mônica. Peraí, cadê? Que lindo isso. Peraí, deixa eu colocar aqui, fica melhor. Que lindo ter um livro para falar sobre dislexia de forma lúdica. Ai, obrigada. A gente fez com tanto carinho. A Carol sabe que a Carol, ela escreveu meu prefácio. Carol, que foi minha revisora, né, Carol? Muito bom. Fiz com muito carinho. Vocês fizeram um clubinho aí entre vocês, né? Perfeito. Sim. Vocês se entendem, né? Vocês sabem quais são as dificuldades, as necessidades uma da outra. É perfeito isso. Exatamente. Eu fiz com muito carinho, né, Carol? Muito carinho. Eu fiz, assim, realmente para ajudar as mães a conversarem. Que eu vejo as crianças com dificuldade, a minha sobrinha, eu vejo com dificuldade, gente, eu tenho vontade de abraçar e falar, vem cá, deixa eu te contar, tem um monte de coisa legal, sabe? Eu queria muito passar isso. Aí eu tive a ideia de fazer isso através de um livro. Perfeito, muito bom. Então, para a gente terminar, porque o nosso horário já passou, mas para a gente finalizar, Inês, eu vou fazer um combo aí, 2 perguntas em uma. Eu queria que você falasse um pouquinho falasse de novo, porque você já falou, mas falasse de novo, sobre essa parte de eventos da ABD para profissionais, que eu vi que entraram vários profissionais aqui, e também para professores e pais. E depois que você finalizasse com uma frase ou o que você quisesse, de
incentivo, como é que os pais podem procurar a ABD e uma palavra de incentivo a esses pais? Muito bom. Então, vamos lá. A ABD tem uns cursos online em janeiro, geralmente em janeiro, tem sido em janeiro, e ali esse online é para profissionais da saúde e educação, porque eles são um curso mais teórico, mostrando mais essas questões que a gente falou aqui, mas explicando a parte biológica disso. Nós temos o curso no mês de julho também, orientado para pais, para profissionais da saúde e educação, que também tem a parte prática. O de janeiro é só teórico e o de julho tem a parte prática. É uma semana de teoria e uma semana de prática, tá? Nós temos também nas nossas redes, aí você deve procurar a Associação Brasileira de Dislexia, algumas aulas específicas para pais. Nós temos o programa de ir até a escola e levar informação às escolas. Nós temos um programa de ir às empresas e levar esclarecimento às empresas. E tudo isso vocês conseguem através de e-mail, é mais simples você colocar através de e-mail, porque você coloca lá a sua necessidade e a pessoa vai avaliar qual desses projetos vai atender a sua necessidade, tá? Que é o contato@dislexia.org.br. E nós temos o site, que é www.dislexia.org.br, que você vai ter todas as informações de curso, material de apoio, instruções para as escolas, tem lá um rol de instrução que você pode imprimir e levar. E não esqueça do nosso simpósio, né? 7, 8 e 9 de novembro, ainda dá tempo de fazer inscrição, lá pais também são aceitos, não só profissionais, mas pais também, onde nós vamos ter muita informação atualizada de profissionais maravilhosos, os melhores da área estarão lá, com 3 dias de imersão nos transtornos de aprendizagem, com bastante foco na dislexia, para que vocês compreendam um pouco melhor o que se passa. Eu tenho aqui também um telefone, caso seja uma dúvida muito pontual e que dê para ser resolvida por telefone, que é o 97809-9588. Eu escrevi porque eu tenho uma dificuldade para decorar números de telefone agora que a gente usa, né? A gente já vai direto na imagem. E eu queria dizer aos pais, eu vou só repetir, 97809-9588. E o que eu queria dizer? São Paulo, 11, 5511, para quem for fora do Brasil. Para os pais, se você perceber dificuldade no seu filho, de alguma forma, não está rendendo, a professora está falando que ele não está acompanhando, então busque ajuda. Não é nenhuma vergonha, não é um grande problema. Pode ser um grande problema se ele não for avaliado e se não for identificada essa dificuldade. Então, busque uma avaliação multidisciplinar, tem que ser multidisciplinar, aprender é uma questão bastante ampla e complexa, tá? Então, compensa sob todos os pontos de vista, você fazer uma avaliação no processo já de aprendizagem, no início da aprendizagem, para que seja identificado, você receba orientação e você possa levar essa orientação à escola e à sua família e ao seu filho que está com dificuldade. E eu acho assim que a frase que a gente tem que deixar disso tudo que a gente conversou e muito mais que vocês vão falar é que a gente tem que ter uma aceitação pelo indivíduo, do jeito que ele é, aonde ele estiver. A gente tem que pedir, de repente, que a gente seja aceito e respeitado, mas nós temos que respeitar o outro também como é, do jeito que ele é, e só assim nós vamos ter uma inclusão com fraternidade, que é isso que está faltando. Eu agradeço muito a oportunidade de vocês, de a gente estar conversando, um prazer conhecê-las mais proximamente, não está ainda pessoalmente, não é? Mas continuo seguindo vocês, peço para que vocês sigam não só a elas, como a ABD também nas nossas mídias, para saber das novidades, e estejam atentos e sejam solidários com as dificuldades que vocês encontrarem das outras e também com as suas próprias. Pensem a respeito de suas dificuldades, aceitem, busquem ajuda, busquem solução e não pensem que isso vai ser um fim. Isso é um começo, é um reconhecimento de um longo caminho que vocês têm a seguir ainda. Um grande beijo a todos.
Obrigada, querida. Obrigada. Olha, algumas mães pediram aqui para que você falasse de novo o site da ABD. Tá. É www.dislexia.org.br. Perfeito. Inês, eu vou aproveitar também, vou falar sobre o meu curso. Eu não sei se você ficou sabendo, mas eu fiz um evento semana passada com 3 aulas para mães. Acabou que entram professores também, né? Essa vez acabou que o público maior era professor, mas meu intuito é falar para mãe, né? De mãe para mãe, essa linguagem aqui mais simples. E aí, depois desse curso gratuito, eu trouxe material de apoio, estudos científicos. A gente fecha a semana, eu libero os certificados para quem participou, e depois eu abro as inscrições, que é essa semana, para o meu curso, mas é um curso a pagamento, que eu sigo essas mães por 6 semanas, e depois elas ficam, algumas por 1 ano, outras no curso vitalício, e a gente vai aplicando todas as técnicas de adaptações, métodos de estudo, falo sobre a dislexia, falamos sobre dislexia na vida adulta, tem profissionais que também atuam lá e tem várias aulas bônus, a Mônica também está lá com a dislexia na vida adulta, e tem psicólogos, tem neuropsicopedagogos, tem advogados, então tá bem legal, bem interessante. Então, só queria dizer para as mães que estão aqui, a semana ainda está aberta de inscrição, se você quiser participar desse nosso curso. Terça-feira fechamos as inscrições e, começamos a estudar, 6 semanas juntas aí, grudadinhas, com tudo aquilo que a gente pode trazer. Inclusive, tem muita informação que eu trouxe do curso online também da ABD, que eu fiz em janeiro, principalmente aquela sobre que eu não sabia, sobre os cromossomos, a alteração cromossômica. Nossa, eu achei incrível aquilo, o fato da alergia, né, o sujeito disléxico ser mais alérgico. Então, aquilo eu trouxe também, falei, gente, ponte segura. Então, assim, tá muito legal também, tá? Para quem quiser. O livro da Mônica tá no Sábados Disléxicos. Depois a gente põe aqui também, viu, Mônica, aqui embaixo. Tá. E também o site da ABD aqui embaixo também, na descrição desse podcast, para que as mães possam acessar também. Eu queria agradecer demais a Inês. Ela é a primeira profissional que está fazendo parte aqui, porque a gente vai fazer 1 ano de podcast. Então, obrigada, Inês, por ter participado. A gente vai seguir aí uma comemoração com vários profissionais, e quanto mais informação, né, quanto mais falar sobre a dislexia, melhor. Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Inês, pela sua participação incrível e especial, por tantas informações maravilhosas, por ser a primeira da nossa comemoração de 1 ano de podcast. Muito obrigada. Foi tão legal que passou muito rápido o tempo. Voou o tempo, né? Obrigada, Carol, pela parceria de sempre. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Obrigada a todas as mães que estavam aqui com a gente ao vivo, as que vão assistir também depois. E nos sigam nas nossas redes sociais. Lá no Spotify, é Dislexia com Café, estão todos os episódios lá. Sigam as nossas redes, ABD, Enfrentando a Dislexia, Sábios Disléxicos. E até quarta-feira que vem com mais um episódio. Muito bem. Beijo. Tchau.